Me fala como que você está sentindo o mercado veterinário, as mudanças que têm acontecido e as suas expectativas para os próximos anos. Boa, vamos lá. Acho assim, pegando até a história do Amar, a gente começou, né, pelo começo do Amar, e eu contei um pouquinho da história, que a gente é formado por alguém que não é do mercado. Então, acho que o mercado ele tem um potencial de crescimento barra remuneração que traz gente de fora. Então, acho que isso vai ser cada vez mais constante, ou pelo menos consolidado, de players da humana virem para a veterinária, outros players trazerem investidas para dentro do mercado e montar algum negócio, alguma solução, soluções de inteligência artificial que eventualmente são voltadas para um negócio, podem ser talvez lapidadas para ter um fit mais com o ramo veterinário, com o ramo da saúde. Então acho que esse tem um ponto de mais entrantes no mercado, isso fato, consolidado, dá para pegar um monte de número disponível. O que vai subir o nível da gestão da exigência, né? Aí você traz gente de outros mercados que trazem bagagens que recheiam o mercado de uma maneira mais talvez robusta ou com ideias de fugir um pouco do mais do mesmo ou de fiz sempre assim. Então acho que esse é um ponto dado. A gente tem pressão financeira, então apesar de ser um mercado rentável, você tem um cenário, no geral, político-econômico que gera aflições financeiras, então os tutores têm sim uma restrição de como eu pago, o que eu priorizo, como é que eu fomento eventualmente prevenção e não só a urgência. A urgência é muito mais cara. A gente rodou uma pesquisa no passado aqui no hospital para entender um pouco mais do público, né, e o que essa pessoa tem, quantos pets ela tem. Pô, se essa pessoa tem 3, 4 pets, talvez eu possa olhar ela de uma maneira diferente. Então, entendendo que o público vem enxergando o mercado com olhos de importância, então, o meu pet pede saúde, mas às vezes o meu bolso não compra saúde. Então acho que você tem uma pressão financeira do mercado, que aí exige gestão de fluxo de caixa, organização, isso de maneira geral. E eu vejo, não tem como não falar, mas eu vejo uma pressão dos planos de saúde e talvez a gente esteja vivendo 30 anos para trás do que a medicina humana passou. Então, se eu pudesse talvez dar algum insight, é que se a gente se inspire talvez naquele caminho da humana para entender o que rolou e quais foram os problemas, para que a gente consiga trilhar alguma coisa lateral. Então a gente tem sim pressão financeira, os planos vêm, mas eventualmente você tem coisas que não param de pé nessa pressão financeira e a medicina humana já passou por isso. A gente pode buscar referências, buscar trabalhos, buscar notícia de coisas que rolaram. Vejo isso, vejo uma visão de dados, sistemas e inteligência artificial mais talvez promissoras, e aí o que eventualmente não tinha tanta abertura para discussão de dados e tecnologia, a gente vai ter, seja isso no diagnóstico, seja isso no atendimento. Acho que a gente ainda está bem atrasado, né, no mercado veterinário de tecnologia, como Super. vê em outros setores, né? A gente conversou bastante sobre isso em off aí no almoço. Sim. E tem muito o que avançar. Você tem muito player que é construído cilado, né? E hoje talvez a grande visão de empresas robustas são as sinergias entre sistemas, módulos e ecossistema de dados que geram uma inteligência muito maior, né? Então, acho que a gente vai ter movimentos de sistemas, de disrupções ali, não estratosféricas, mas de coisas que talvez são engessadas que se desengessem um pouco, que se conectem um pouco mais. Então, minha visão, tentando resumir, tecnologia, tem que estar, seja no atendimento, no diagnóstico ou na eficiência operacional. Pressão financeira, acho que tem, por mais que a gente fale que tem famílias, né, multiespécies, que tem apenas o cachorro, apenas o gato como filho, ainda existe uma restrição para pagar serviços mais caros ou mais elaborados. Existe, acho que, uma visão de difusão de conhecimento, então o que eu não conheço eu não prescrevo, e aí o que é novidade talvez não é fomentada porque as pessoas não conhecem e não divulgam. E tem esse mercado de mais entrantes que eu vejo com bons olhos, assim, acho que a gente cresce como ecossistema no todo, e o Amar tem muito disso, a gente quer fazer um negócio diferente, queremos estar em um ecossistema mais saudável, com mais colaboração, com mais troca, mais capacitado, não só como empresa rentável, saudável e lucrativa, mas dentro de um negócio de saúde próspero no todo. Mas fica bem claro, né, que aquele perfil de empresa antigo, que era só o veterinário, às vezes uma secretária,
e que ele não fazia nada de marketing, não controlava nada no financeiro, é muito difícil de continuar nos próximos anos. Muito difícil. Eu acho que esse perfil, ele eventualmente é o especialista que faz alguma coisa, entre aspas, volante, mas e mesmo assim, você já vê gente que é muito mais estruturada como especialista e acaba sendo uma empresa que talvez que não tenha um atendimento físico, uma sede física, já tem muito mais processo de gestão, de conversa, de comunicação, de marketing. Acho que você tem um bom caminho nesse cenário. A gente precisa formar na parte de gestão, porque senão é o que a gente sempre fala, nunca os negócios vão atingir o potencial. E você falou sobre os planos de saúde, eu gravei 2 vídeos, até um pouco polêmicos sobre o assunto, e tá aqui no nosso canal, eu vou deixar na descrição, um falando se os planos de saúde vão destruir o mercado, e o outro vídeo falando como não depender de planos de saúde e não precisar ficar dando desconto para o cliente. Então tem toda uma argumentação minha lá bem completa, vale muito a pena assistir isso. É isso que a gente faz, talvez seja muito isso a filosofia aqui do Amarvets, de atender com excelência, para que o cliente queira ter um serviço único e queira pagar por isso, porque ele está procurando atenção. Coisa que, às vezes, no plano de saúde, não é que é um modelo ruim, mas às vezes não dá para fazer isso e a gente tem que escolher qual modelo de negócio a gente quer operar.